No finalzinho da década de 1960, uma garota de apenas 11 anos matou 2 crianças e provavelmente mataria até mais. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Mary Bell. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Primeiramente, eu já tenho que pedir perdão pela essa falta de vídeo que teve, esses 2 vídeos que não saiu, mas é porque eu estou passando por um momento da faculdade muito complicado, que eu tô tendo que entregar trabalho toda semana. Eu tô ficando maluco. Eu não tava tendo tempo pra gravar e nem pra editar, e muito menos pra produzir roteiro. Mas então, outra coisa que eu tenho que falar é que esse vídeo aqui vai ser gravado em 2 dias, ou seja, se mudar aqui mais o meu cenário, se mudar de roupa, já sabe o motivo. Mas enfim, se você chegou aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para os amigos. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Já deixe seu like, comenta se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, hoje eu vou falar pra vocês um caso que ele é muito macabro, ele é muito perverso em vários sentidos. A gente vê como a criação pode mudar uma pessoa até mesmo nos seus primeiros anos e como uma pessoa de 11 anos pode ser e muito cruel. E eu fico imaginando, porque a minha irmã tem 11 anos, e aí eu fico, caraca, imagina se ela matasse 2 crianças. É doideira. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Mary Flora Bell, ainda quando jovem, matou 2 garotos em idades pré-escolar em Scottswood. Vale lembrar que no seu primeiro assassinato ela tinha apenas 10 anos de idade. Aí você pode estar pensando, será que ela fez isso tudo sozinha? Que ela matou 2 crianças sozinha? Então, há uma suspeita que a amiga dela, Norma Bell, que não é tão... que apesar do sobrenome não tem nenhum parentesco, meio que estava envolvida em um dos assassinatos. Mas assim, Mary Bell fala, Norma Bell diz outra coisa. Antes de seu julgamento, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade psicopata ou psicótica. Vale também lembrar que ela é a assassina feminina mais jovem a ser julgada na Grã-Bretanha. E desde que Mary Bell foi solta, ela vive com um pseudônimo para proteger tanto a sua filha quanto também a sua neta. Já que, várias pessoas iriam atrás dela para tirar alguma satisfação, ou também porque seu nome se tornou muito notório na cultura pop criminal, vamos dizer assim. Mas então, agora que eu dei esse breve contexto, eu vou falar pra vocês quem era a Mary Bell. Mary Flora Bell nasceu no dia de 26 de maio de 1957 e sua mãe se chamava Beth McCrickett. E acredita-se que no momento que Mary Bell nasceu, a sua mãe simplesmente falou para os médicos tirarem aquela coisa dela. Ela não queria ter a Mary Bell. Vale lembrar que Beth, quando a Mary nasceu, ela tinha apenas 16 anos e era uma prostituta, vamos dizer assim. Vale lembrar que, além de Beth ser conhecida como prostituta, ela também era conhecida como ser usuária de droga e também alcoólatra. Fora também que muitas vezes ela viajava a trabalho até Glasgow. E nisso ela deixava os seus filhos com o seu pai, caso seu pai estivesse presente. Se não tivesse, ela deixava cuidados dos outros mesmo. Tipo, vou sair aqui, tô nem aí. Durante a maior parte de sua vida, Mary Bell acreditou que seu pai fosse William Bell, que era um criminoso e já tinha sido preso algumas vezes. Ela acreditava nisso porque quando ela nasceu, ele era casado com a sua mãe, mas assim, não se sabe ao certo se é realmente a filha dele ou não. Ainda bebê e depois, posteriormente, quando criança, Mary Bell era muitas vezes vista com vários hematomas de acidentes domésticos. Isso fez com que a família acreditasse que Beth estava sendo negligente com Mary Bell. Mary Bell sofreu algumas poucas e boas na mão de Beth, já que muitas vezes a sua mãe era muito negligente e quando a Mary, por exemplo, fazia xixi na cama, a mãe esfregava o lençol no rosto da garota. Fora também que Beth é conhecida por ter deixado Mary cair de uma janela do 1º andar. Fora também que, uma outra ocasião, a própria Beth deu de presentes para Mary Bell vamos dizer assim, um coquetel de remédios para dormir. Fora também que Beth é conhecido por ter vendido a sua filha, a Mary Bell, a uma outra mulher em Newcastle. Essa mulher era conhecida por ser uma pessoa instável psicologicamente falando e que ela não conseguia ter filhos naturais. Isso resultou com Catherine, a irmã mais velha de Beth, indo até Newcastle, pegar Mary Bell de volta e devolver a Beth. Apesar da negligência vindo de Beth, ela recusava dar a custódia de sua filha para os familiares.
e nisso meio que resultou com Mary sendo usada como um objeto sexual pelos clientes de Beth. De acordo com a investigação posterior, Mary Bell admitiu que a sua mãe começou a usar ela como um objeto sexual para os outros clientes quando Mary Bell tinha apenas 4 anos. Porém, isso daí não é meio que corroborado com a família de Beth, já que a família dela dizia que isso não é verdade, que a Beth nunca usou sexualmente de Mary Bell. Mas segundo a própria Mary Bell, a sua mãe obrigava a ela a ser esse objeto sexual de vários homens que tinham feitiço em sadomasoquismo. Fora também que ela era obrigada a fazer sexo oral com vários desses homens. Claramente, essas agressões começaram a afetar e muito a parte psicológica de Mary Bell. E com isso ela começou a descontar suas raivas, suas frustrações em animais, torturando e depois matando esses animais. Exatamente. E aos 10 anos de idade, Mary Bell já tinha se tornado uma criança muito quieta, manipuladora e que beirava a sua fúria. Tanto em casa quanto também na escola, Mary Bell era vista como uma pessoa bipolar, que muda muito rápido e repentinamente o seu estado de humor. Ela poderia estar numa calmaria quando de repente ela se tornava uma pessoa imprevisível, que sei lá, fazia muitas coisas que não é também vista como certo hoje em dia. E no fim, o seu padrasto, chamado Billy, acabou confundindo ainda mais a cabeça de Mary Bell, dando a ela um cachorro. Esse cachorro foi encontrado mais tarde morto, já que a própria Mary Bell matou ele. Só que no dia seguinte, o próprio Billy trouxe de volta um cachorro igual àquele cachorro lá. Isso meio que gerou na cabeça de Mary Bell que ela podia matar, torturar, que isso não causaria morte nenhuma. Ela poderia fazer qualquer coisa que isso não resultaria em um resultado muito ruim. Ou seja, acabou bugando ainda mais a cabeça dela. Ou seja, ela não sabia que se o que ela estava fazendo era certo ou errado, já que ela nunca teve na sua vida essa discriminação do que é certo e do que é errado fazer. Ela começou a ter essas regras de vida por conta própria. O seu ego começou a crescer tanto, já que ela era uma criança sozinha em casa, ela tinha que se divertir sozinha, ela tinha que fazer tudo sozinha, ou seja, ninguém criou ela e ela mesma se criou. E a gente sabe que isso pode ser muito prejudicial para uma criança, principalmente na idade de formação que é desses primeiros anos de vida. A atividade de tortura era muito presente na vida de Mary Bell, já que sua mãe praticamente só procurava ela para torturar a garota. Ou seja, ela torturar e matar o gatinho, o cachorro, não resultou em nada, fora também que ela matar os 2 garotos também não prejudicou a sanidade mental dela, já que aquilo para ela era costumeiro. Fora também que ela se tornou conhecida por querer brigar frequentemente com meninos e meninas do seu colégio. Fora também que ela gostava de praticar uma brincadeira que era... Não, pra ela era uma brincadeira, mas a gente sabe que não é. Que é o sufocamento. Ela pegava uma garota ou um menino e estrangulava ele até ele ficar roxo e, tipo assim, ela soltar. Fora também que uma ocasião ela é conhecida por querer sufocar um garoto jogando areia na garganta dele. Eu vou falar sobre esse fato um pouco mais pra frente. Esse comportamento estranho de Mary Bell começou a afastar todas as crianças que ela tentava socializar. Isso fez com que ela se tornasse muito tímida, vamos dizer assim. Ela passava a maior parte do seu tempo com Norma Joyce Bell, que apesar do sobrenome Bell, não tem nenhum parentesco com Mary Bell. Essa Norma Joyce Bell era filha de um vizinho e tinha 13 anos na época. E agora eu vou falar pra vocês as primeiras agressões de Mary Bell antes dos assassinatos. Algumas semanas antes do seu primeiro assassinato, no dia 11 de maio de 1968, um garoto de apenas 3 anos de idade foi descoberto vagando, assim sangrando e também desnorteado, pela rua St. Margaret Road. Mais tarde, a criança informou a polícia de que estava brincando com Mary Bell e Norma Joyce Bell em um abrigo antiaéreo desativado quando foi empurrado do telhado ao chão a uma altura de cerca de 2 metros. Isso resultou em uma fratura no crânio e também algumas costelas fraturadas. Mas vale lembrar que o garoto não tinha ideia de quem empurrou ele. Ele não sabia se foi Norma ou se foi Mary Bell que empurrou ele do telhado. Poderia ser qualquer uma das duas. Na mesma noite em que esse garoto foi encontrado vagando, os pais de 3 meninas ligaram para a polícia dizendo que Mary e Joyce estavam tentando estrangular as suas filhas enquanto elas estavam brincando em uma caixa de areia. Naquela mesma noite, a polícia foi até a casa das meninas e começaram a entrevistar as duas.
As duas bolaram uma história de que elas simplesmente estavam brincando no abrigo antiaéreo quando se depararam com aquele garoto com uma fratura na cabeça e sangrando muito. Mas elas não assumiram culpa alguma, dizendo que encontraram ele por ali por acaso também. E ainda questionada sobre o ocorrido com as 3 garotas naquela caixa de areia, Mary Bell falou que não conhecia o ocorrido, mas Norma Joyce disse que viu Mary tentando estrangular as garotas e disse o seguinte, abre aspas, Mary foi até uma das garotas e disse, o que acontece se você sufocar alguém? Eles morrem? Em seguida, Mary colocou as 2 mãos na garganta da menina e apertou. A menina começou a ficar roxa. Falei para Mary parar, mas ela não quis. Aí ela colocou as mãos na garganta de Pauline e começou a ficar roxa também. Outra menina, Susan Cornish, apareceu em Mary e fez a mesma coisa com ela. Fecha aspas. A polícia notificou as autoridades daquele local sobre o ocorrido com essas 4 crianças, mas devido à idade de ambas as garotas, elas simplesmente tiveram uma advertência. Nenhuma delas assumiu a culpa e ninguém quis colocar a culpa em 2 crianças. E agora eu vou falar pra vocês a parte dos assassinatos, que também é uma questão muito macabra desse caso, apesar que o caso todo é muito macabro. Antes de falar sobre os assassinatos, eu preciso dar um breve contexto sobre o local do crime. Então vamos lá. No finalzinho de 1960, a Newcastle upon Tyne estava passando por uma reurbanização, ou seja, várias favelas, casas estavam sendo demolidas para dar lugar a novas casas e apartamentos modernos. Vale também lembrar que muitos desses apartamentos que estavam sendo demolidos ainda tinham pessoas vivendo nele enquanto esperavam o seu realojamento. Várias crianças que moravam por ali ou moravam na redondeza começaram a brincar nesses aterros e nessas casas abandonadas como se fosse um playground, ou seja, estava liberado, ninguém estava nem se importando. Um desses locais de grande extensão de terra era conhecido pelas crianças como sendo Tin Lizzie, que era uma rua paralela perto da Margaret Road. Fora também que essa rua, a Tin Lizzie, ficava perto de uma linha ferroviária. Mas isso não importava para aquelas crianças e nem aparentemente nem para os pais, já que aquelas crianças brincavam ali como se nada acontecesse. Mas vamos lá. Um dia antes do aniversário de Mary Bell ia completar 11 anos no dia seguinte, que era o dia 26. O assassinato aconteceu no dia 25 de maio de 1968. Nesse dia, no dia 25 de maio, Mary Bell estrangulou Martin Ball no quarto do andar de cima de uma casa abandonada. Acredita-se que esse assassinato do Martin Brown foi feito por Mary Bell sozinha. Norma Joyce não tinha nenhuma consciência, não tinha nenhuma ciência do assassinato de Martin Brown. Esse corpo só foi descoberto às 3h30 da tarde por um grupo de 3 crianças que decidiram brincar naquela casa. O corpo estava deitado de barriga para cima com os seus pés esticados e a mão esticada acima da cabeça. Fora também que tinha sinais de sangue ao redor da boca e uma espuma vermelha estava saindo dentro dela. As crianças ficaram mega assustadas. Foi então que um operário local chamado John Hall chegou ao local e tentou fazer uma... Sabe, como é que eu posso explicar? Uma reanimação com pulmão, sabe? Enquanto o John Hall estava tentando fazer essa ressuscitação, que não deu certo, enquanto isso, 2 garotas locais apareceram naquele local. Isso era Mary Bell, que na época tinha 10 anos, e sua amiga Norma Joyce. As 2 garotas foram expulsas do local e chegaram a bater na casa da tia de Martin Brown, que era Rita Finley, e disse o seguinte, abre aspas, um dos garotos da tua irmã acaba de sofrer um acidente. Achamos que é Martin, mas não podemos dizer porque há sangue por todo ele. Fecha aspas. No dia seguinte, Bernard Knight, que foi o médico legista que fez a autópsia no garoto, não conseguiu ter ideia do que causou a morte de Martin, mas ele viu que tinha alguns sinais de violência, mas esses sinais eram fracos. Isso demonstrava que o autor do crime não tinha tanta força assim. Embora o médico não conseguiu achar uma causa da morte exata, ele descartou a teoria dos investigadores que o garoto poderia ter sido morto por envenenamento. E agora eu vou falar pra vocês, isso foi o primeiro assassinato, e agora eu vou falar pra vocês algumas coisas que aconteceram após esse primeiro assassinato. No dia do aniversário de 11 anos de Mary Bell, que foi no dia 26 de maio de 1968,
ela e sua amiga Norma Joyce decidiram invadir uma creche nas proximidades de Woodland Crescent. As duas meninas invadiram essa creche, quebrando algumas telhas do telhado, fora também que elas começaram a rasgar alguns livros, virar algumas mesas do avesso, espalhar tinta e cartazes por toda a propriedade antes de fugir. No dia seguinte, a polícia foi notificada sobre o ocorrido, sobre o vandalismo, e então notificou as autoridades daquele local que foram até lá e descobriram várias coisas enigmáticas. Algumas 4 assinaturas que reivindicavam o assassinato, que diziam: eu assassinei Martin Brown. Exatamente. Eu vou ler ela aqui mais ou menos assim, as que eu consegui achar a tradução. Eu assassinei para que eu pudesse voltar. Outra dizia: nós matamos Martin Brown. Fuck off, you bastard. Uma terceira nota dizia: fuck off, we murder. Cuidado com a Fanny e a Forgot. Exatamente. A outra 4 tem uma tradução que eu não consegui traduzir direito. É uma tradução muito estranha, do tipo: eu matei porque eu gosto, você é um rato e eu faço isso porque... É umas coisas muito confusas que eu não consegui traduzir muito bem. Eu tô falando assim pelo que eu lembro do que eu traduzi. Eu tentei traduzir usando o Google Tradutor. Depois eu tentei traduzir usando o dicionário, pegando um contexto. Não adiantou de nada porque é uma coisa muito doida, vamos dizer assim. Depois desse ocorrido, no dia 29 de maio, no dia do enterro de Martin Brown, essas duas garotas ligaram para a mãe dele, que era a June, e falaram que queriam ver o garoto. June respondeu que ele estava morto, e elas responderam o seguinte: eu sei que ele está morto. Quero vê-lo no caixão. Exatamente. As duas garotas responderam isso. Nessa parte, você pode pensar: pô, que brincadeira de criança. E realmente, eu não acredito que o assassinato seja uma brincadeira de criança. Mas a gente vê certa infantilidade nesses ocorridos do assassinato, da invasão à creche, nessa ligação para a mãe. A gente vê certa infantilidade. Não que a gente deva tratar esse caso com esse tema, mas assim, a gente vê que foram feitas realmente por crianças isso daí. Embora a gente não deva passar a mão para isso, tá? Elas eram criminosas e ponto final. E agora eu vou falar pra vocês o segundo assassinato que aconteceu vindo de Mary Bell. A segunda morte aconteceu no dia 31 de julho de 1968, que foi de um garoto chamado Brian Howe. Ele foi visto pela última vez enquanto brincava na rua de sua casa pelos seus próprios pais. Ele estava brincando com a Mary Bell, a Norma Bell, também com seu irmão e também um cachorro da família. Quando ele não voltou para casa mais tarde, muitas pessoas ficaram preocupadas e alguns parentes e amigos começaram a buscar por ele. Foi então que por volta das 11 horas da noite, eles encontraram o corpo dele perto de 2 blocos de concreto na Tin Lizzie. O primeiro policial a chegar no local disse que viu que o corpo tinha uma breve tentativa, mas muito fracassada, de tentar ocultar o cadáver, já que tinha algumas folhagens, algumas ervas daninhas sobre o corpo. A cianose, que é meio que a mudança dos tecidos para um tom mais arroxeado, isso quer dizer que a pessoa meio que já morreu há muito tempo ou está com muito frio, já começou a ser vista nos lábios do garoto, fora também que tinha alguns arranhões e alguns hematomas perto do pescoço dele, e perto do cadáver já tinha uma tesoura quebrada. E guardem bem essa informação da tesoura quebrada, que vai ajudar a solucionar o caso. O legista que fez a autópsia dele descobriu que ele foi morto por estrangulamento e que tinha sido morto há cerca de 7h30 antes dele ser descoberto. Ou seja, já fazia muito tempo que ele já estava ali. Fora também que ele descobriu que enquanto o assassino matava, ele apertava a garganta com uma mão e tampava as narinas, o nariz, com a outra mão. Exatamente. Também foi descoberto numerosas perfurações na perna do garoto que foram feitas antes dele morrer. Fora também que algumas partes do seu cabelo foi cortado. Não sei se foi cortado pela tesoura ou, tipo assim, foi arrancado. Não deu pra descobrir nas minhas pesquisas. Mas enfim, a parte da sua genitália também estava mutilada. E fora também que foi tentado fazer um M bem grotesco na barriga do garoto. Porém, se descobriu que não houve tanta força infligida no assassinato desse garoto. Ou seja, o legista acreditou que o assassino fosse uma outra criança, já que não tinha tanta força, que o cadáver não demonstrava tanta força infligida a ele. Algumas fibras de tecido cinza e marrom foram encontradas na bota e também em algumas partes do corpo dele.
Essas fibras foram analisadas e descobriu que não vinha de nenhuma roupa que vinha da casa de Brian. E foi então que começou uma série de investigação para poder descobrir quem era o assassino daquele garoto. Com a descoberta do corpo de Brian Howe, uma verdadeira força-tarefa começou a se formar em busca do assassino. Mais de 100 policiais foram designados para esse caso e mais de 1.200 crianças foram interrogadas sobre o seu paradeiro até o dia 2 de agosto. Uma das duas crianças a testemunhar foram Mary e Norma Bell, já que uma testemunha afirmou ter visto Brian brincando com as duas crianças. Na primeira entrevista, Norma parecia muito inquieta, enquanto Mary estava muito tranquilo com aquilo tudo. Embora as duas começassem a se tornar um pouco incoerentes com as suas declarações, elas afirmaram que brincaram com o garoto na data da morte dele, mas negaram qualquer envolvimento com a morte do garoto. Mary foi entrevistada novamente no dia seguinte, que afirmou ter visto um garoto de 8 anos brincando com Brian e também de que viu o mesmo garoto batendo no Brian. Fora também que ela afirmou que o garoto estava coberto de erva daninha como se tivesse brincado em um campo. Fora também que ela disse ter visto o garoto segurando uma pequena tesoura quebrada. Exatamente, já começou, né? Os policiais já começaram a achar estranho dela saber do fato da tesoura quebrada, já que isso não tinha vindo a público. Mary deu a seguinte declaração, vamos lá, abre aspas. Eu ouvi tentando cortar o rabo de um gato com a tesoura, mas havia algo errado com eles. Uma perna estava quebrada e a outra dobrada. Fecha aspas. A declaração de que ela tinha visto uma tesoura começou a fazer com que o detetive James Dobson começasse a desconfiar e muito de Mary, já que a informação da tesoura não tinha vindo a público, ou seja, como é que ela poderia associar a tesoura ao crime ou coisa e tal? O menino que Mary falou que foi o assassino foi interrogado e descobriu-se que ele estava no aeroporto internacional de Newcastle na tarde do dia 31 de julho, ou seja, não poderia ser ele. Foi então que no dia 4 de agosto as coisas começaram a dar muito ruim pro lado de Mary e também de Norma, já que os pais de Norma Bell ligaram para a polícia dizendo que a sua filha estava querendo dar algumas declarações sobre o ocorrido. Ela disse que ainda queria confessar o que sabia sobre a morte de Brian e foi então que o detetive foi até a casa e começou a interrogar a garota ali mesmo. Mary afirmou que levou a garota até o local onde o corpo de Brian Howe estava e lá ela demonstrou a sua amiga, a Norma, como ela matou o Brian. Exatamente. De acordo com Norma, a Mary ainda demonstrou interesse em ter matado aquele garoto, fora também que ela demonstrou como ela cortou aquele M na barriga com uma lâmina de barbear que estava escondida na cena do crime e também com a tesoura quebrada. Mary Bell foi então visitada pelo detetive na madrugada do dia 5 de agosto e lá ela foi questionada sobre as suas incoerências nas suas declarações iniciais. Mary aparentemente ficou assim muito frustrada e muito irritada com aquilo e deu a seguinte declaração, abre aspas. Você está tentando lavar o meu cérebro. Vou buscar um advogado para me tirar dessa. Fecha aspas. Mais tarde, no mesmo dia, a Norma deu uma outra declaração, dessa vez dizendo que estava presente enquanto Mary estrangulava o garoto Brian. De acordo com Norma, ela foi levada junto com o garoto até a Tin Lizzie e lá Mary começou a brincar com o garoto empurrando ele na grama. Depois ela tentou estrangular o garoto numa tentativa de brincadeira até que aquilo começou a ficar muito sério. E foi então que Norma fugiu do local deixando o Brian sozinho com Mary. Foi então que o exame forense foi feito com as fibras da roupa daquele garoto. Você lembra daquelas fibras cinzas e marrons? Então, foi feito o exame e descobriu-se que as fibras marrom, né, pertenciam a um vestido que Mary tinha e também as fibras cinzas pertenciam a uma roupa que a Mary Bell tinha. Fora também que as mesmas fibras cinzas foram encontradas perto ou ao redor do corpo de Martin Brown, aquele mesmo garoto que morreu anteriormente. Brian Howe foi enterrado no dia 7 de agosto de 1968 em uma cerimônia fechada, mas que compareceu 200 pessoas, inclusive o detetive Dobson, que estava presente e também viu que a Mary estava presente, mas dessa vez pro lado de fora. E ele deu a seguinte declaração sobre o que ele viu.
abre aspas. Ela ficou lá rindo e esfregando as mãos. Naquele momento eu pensei, meu Deus, tenho que trazê-la. Ela vai fazer outra vez. Fecha aspas. Ambas as meninas foram formalmente acusadas de assassinato por volta das 8 horas daquela mesma noite. Quando recebeu essa declaração, Mary ficou muito tranquila, enquanto a Norma caiu em choro. Estava, tipo assim, entrando em desespero com aquilo. Mel então preparou uma declaração por escrito admitindo que estava presente enquanto Brian estava sendo morto, mas ela insistiu que não foi ela que assassinou e que, na verdade, quem assassinou Brian foi Norma Bell. Ela também admitiu que ela e Norma Bell invadiram a creche um dia depois do assassinato, vandalizaram o local e depois escreveram aquelas coisas. E agora eu vou falar pra vocês a questão do julgamento. O julgamento de Mary Bell e de Norma Bell aconteceram no dia 5 de dezembro de 1968 e foram acusadas pelo assassinato de Martin Brown e Brian Howe. Os advogados de defesa das garotas queriam que aquilo não se tornasse público e que seus nomes não fossem vazados. Mas o juiz não concedeu isso, falou que poderia vazar para qualquer um, os nomes poderiam se tornar públicos, e foi então que os meios de comunicação começaram a divulgar os nomes, os acontecimentos e também várias fotos das garotas no julgamento e também fora do julgamento. O julgamento durou por volta de 9 dias, até que no dia 17 de dezembro daquele mesmo ano, o júri se retirou para sair o veredito. O veredito durou cerca de 3 horas e 20 minutos, e foi então que eles voltaram com o veredito. Mary Bell foi culpada pelos assassinatos de Brian e também de Martin. Já Norma Bell não foi sentenciada a nenhum assassinato, ela foi absolvida pela justiça. Com isso, a Mary Bell foi presa e passou durante muitos anos de sua vida mudando de instituições. Algumas vezes ela ia para uma instituição de jovens infratores, outras vezes ela ia para outras instituições, mas ela só foi libertada quando já era maior de idade. Ela foi libertada em maio de 1980, quando já tinha 23 anos, e ela recorreu para ter o seu anonimato. Esse anonimato foi concedido para ela e também para uma de suas filhas, mas esse anonimato só ia até quando a filha fizesse 18 anos. Depois disso, o nome dela poderia sim ser vazado e talvez fosse vazado. Mas a Barry recorreu novamente para a justiça e foi então que a justiça realmente concedeu o anonimato tanto para ela, para a filha e para a neta, já que a Mary queria ser uma nova pessoa e não nas sombras da antiga Mary Bell, ou seja, ninguém sabe quem é ela hoje em dia. Mas ela ainda vive na Inglaterra. Isso a gente já sabe. Ela também ajudou a criar sua biografia, mas com anonimato, não foi com seu nome, nem de Mary Bell e nem o seu nome agora, que é o verdadeiro. Ou agora é verdadeiro, enfim. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E novamente eu falo, esse é um caso muito macabro. Eu já tinha ciência desse caso, assim como vários casos que eu trago no canal, eu já tinha ciência, mas assim, há muito tempo atrás que eu já tinha ouvido. Eu tinha confundido esse caso com uma outra garota, porque pra mim a Mary tinha sido adotada e tinha matado os irmãos. Mas eu acho que eu tô confundindo com uma outra garota, com outro caso que também é macabro, que é do caso que inspirou o filme A Órfã, que eu pretendo trazer qualquer dia desses. Mas então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.